Olá a todas, sejam muito bem-vindas. Vamos começar mais uma aula da nossa disciplina de espectroscopia atômica e molecular. E agradeço a presença de todas vocês que têm se dedicado a minimamente escutar o que a gente tem para falar aqui para vocês, né? A nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre transições eletrônicas. Então, na hora que eu passar para os slides, a gente vai trazer isso de uma maneira mais efetiva, mas a gente está vindo num crescente, né? Nas aulas anteriores, a gente viu uma ideia inicial da espectroscopia como ferramental científico, a gente viu a estrutura da matéria do ponto de vista da teoria quântica clássica e da nova abordagem, né? A gente viu a equação de Schrödinger para os nossos sistemas, a gente descreveu a ideia das funções orbitais, né? E como é que a gente pode, então, discutir essas funções tanto para o átomo de hidrogênio quanto para átomos polieletrônicos. A gente também viu de que maneira a gente pode usar a ideia de microestados, né? A ideia de uma aproximação bastante razoável, que é o número quântico orbital total, o número quântico de spin total, né, para um sistema polieletrônico, para escrever, né, os termos espectroscópicos, e essa é a base, né, da ideia de espectroscopia de absorção e de emissão atômica, né? A gente falou um pouquinho sobre regras de seleção, a gente falou na nossa última aula sobre ligações químicas, a gente usou a teoria do orbital molecular para entender de que maneira átomos interagem, né, para formar moléculas, como é que eles compartilham pares de elétrons, ou como eles transferem elétrons, né, dependendo do tipo de interação química, de ligação, né? E o que a gente vai fazer na aula de hoje é aproveitar todo esse cabedal de informação que a gente trouxe para vocês, né, para entender o fenômeno da transição eletrônica, né? A transição eletrônica é um fenômeno né, que acontece, que é particularmente importante, né, dentro da estrutura da matéria, porque é basicamente o fenômeno que rege, né, a propriedade das cores, né, das substâncias químicas e dos sistemas químicos, né? Então, nós vamos, na nossa conversa hoje, entender um pouquinho sobre esses processos, ver como é que a mecânica quântica descreve, né, a interação entre orbitais atômicos para formar orbitais moleculares na estrutura de moléculas, né, e como é que a gente pode entender o processo da transição nesses sistemas, tá ok? Uma vez feito isso, a gente vai tentar ver um pouquinho da parte experimental, né? Que tipos de transições a gente tem, como é que essas transições podem se comportar, as atribuições dessas transições. A gente vai começar a falar um pouco sobre instrumentação, de tal forma que a gente possa caminhar um pouquinho na parte experimental, né? É uma pena que esse curso continua sendo em nível de ensino remoto, né? Porque fosse um curso presencial, a gente teria essa aula e iria para o laboratório para ver o equipamento, fazer medida, falar, né, das medidas. A gente vai aproveitar aqui para falar hoje um pouquinho sobre a lei de Lambert-Beer, né, que é uma das leis fundamentais, né, no processo de transições entre dois estados. Não apenas aplicava a questão da transição eletrônica, a qualquer tipo de transição, né, mas, né, de qualquer forma, a gente vai conversando sobre isso. Cara, tem uma mosca aqui que ela está me azucrinando. Puxa vida, beleza. Então, vamos passar aqui para a minha apresentação, né?
Muito bem, entrou aí, né? Minha apresentação. Então, está aí o nosso slide principal, né? Em que a gente vê todo o conjunto de assuntos que a gente vai tratar. A aula de hoje nós vamos tratar das transições eletrônicas. Para isso, a gente já viu de que maneira a matéria se estrutura, tanto do ponto de vista dos átomos quanto do ponto de vista das moléculas, e vimos, né, como é que esses átomos interagem entre si para formar as ligações químicas, de que maneira átomos se organizam para formar moléculas no espaço, né? E aí agora, nesse crescente de compreensão, a gente vai estudar as famosas transições eletrônicas, ou seja, de que maneira a gente perturba, né, a estrutura eletrônica, seja de um átomo, seja de uma molécula, de tal forma que a gente cumpra o que foi predisposto por Bohr na sua teoria e que depois foi encampado na teoria quântica, né, de que a gente só tem transições em átomos e moléculas entre, né, estados discretos, né, com energias definidas, como esse diagrama aqui mostrando as transições do átomo de hidrogênio, né? Da mesma forma, a gente viu na aula passada, né, a teoria de orbitais moleculares, orbitais atômicos interagem para formar orbitais moleculares. Aqui tem a formação na molécula de H2, eu tenho um elétron em cada um dos orbitais atômicos S, de 2 átomos de hidrogênio, e esses 2 elétrons formam um orbital sigma ligante, né, que tem menor energia do que os orbitais dos átomos individuais, por isso a molécula existe enquanto molécula e não, né, os átomos isoladamente, né, porque a molécula vai ter energia menor do que os átomos isolados, né. E a gente viu um modelo, né, de combinação linear de orbitais atômicos para gerar orbitais moleculares, né, o método LCAO de inglês, né, onde eu tenho uma função de onda que descreve um elétron no orbital de um átomo, outra função de onda que descreve o outro elétron no orbital de outro átomo, e essas duas funções de onda vão interagir. Dessa interação eu tenho um efeito construtivo, né, e a energia então é menor, né, do que a dos átomos isolados, e por consequência eu também tenho uma interação destrutiva, fora de fase, né, fora de fase destrutiva em fase construtiva, através da sobreposição desses orbitais atômicos. Então, na prática, o que a gente imagina que esteja acontecendo? Que esses 2 átomos, ao formarem essa ligação, ao compartilharem um par de elétrons, eles vão estar numa determinada distância entre eles, e a menor energia, ou seja, a energia mais estável para esse sistema químico, né, vai ser a configuração na qual vai existir uma distância entre esses 2 átomos, né, na qual eu tenho a existência desse orbital molecular, sigma ligante, né, e os meus 2 elétrons vão estar aqui, tá certo? Eu posso pensar que vai ter outras energias. Sim, vão ter outras energias, mas não são quaisquer energias. As outras energias estão correlacionadas com o diagrama de orbitais moleculares gerado, né, a partir da interação desses 2 elétrons aqui, ok? Então, eu tenho uma ligação sigma, que é originária da sobreposição dos 2 orbitais atômicos, uma ligação sigma antiligante originária dessa interação destrutiva entre esses 2 orbitais, fora de fase, tá? A gente também viu na aula passada que eu posso fazer isso desde o hidrogênio até o gás nitrogênio, até a molécula de N2, colocando aqui, seguindo o princípio de Aufbau, né, do preenchimento de orbitais, até a molécula de nitrogênio, tá ok? Na prática, o que eu tenho é basicamente isso. Eu tenho o meu sistema, né, esse sistema está quietinho, né, está configurado da forma, na sua menor energia, ou seja, na sua configuração mais estável. Aí eu perturbo esse sistema, fornecendo para ele um quantum de energia luminosa, né, energia na forma de HNI, tá certo? E aí esse meu sistema
Se essa energia que foi concedida tiver exatamente o valor entre a diferença de energia desses dois estados, o meu sistema pode absorver essa energia. Ao absorver essa energia, ele passa para uma outra configuração. E qual que é? É uma configuração que a gente chama de estado excitado. E essa configuração de estado excitado passa agora a ter um elétron, né, no seu orbital de menor energia, que a gente chama de HOMO, lembra do HOMO? Né? E o elétron vai para o meu orbital LUMO, que é esse aqui, né, que é o orbital de maior energia que não está ocupado, que passa a receber esse elétron. Então, essa aqui configura a transição. Como essa transição tira um elétron da região do espaço compartilhado entre os dois átomos, tá certo? Então, o que vai acontecer é que nesse meu estado excitado, onde a minha molécula tem essa configuração, tem distância menor quando comparada com o meu estado fundamental. Tá ok? A gente já vê isso aqui, né? Lembrem-se, né, e eu espero que vocês estejam percebendo que o meu elétron que passou para o meu orbital LUMO, né, ele manteve a sua configuração de spin, porque não é permitido que eu mude essa configuração de spin. Então, essa transição aqui, em que eu tenho a mudança da configuração de spin, ela é proibida, ok? Então, na prática, o que eu tenho? Eu tenho o meu sistema no seu estado fundamental, então o meu par de elétrons está no meu orbital HOMO, orbital de maior energia ocupado, né? Eu forneço radiação HMI, né? E nessa radiação tem que ter o valor em HMI exatamente igual à diferença de energia entre esses dois estados, e o que acontece? Pimba, meu elétron pula, né? Sofre um processo de quantização e vai para esse meu orbital LUMO. Tá? E na hora que ele volta, dois fenômenos podem acontecer, e a gente vai falar mais para frente com bastante detalhe sobre isso. Ele tanto pode voltar direto, né, para o meu estado fundamental, emitindo um quanto de luz com valor de energia exatamente igual ao que ele absorveu. Esse aqui é o processo, né, de absorção e emissão. Né? Ou ele pode, ao voltar, parar num estado de maior energia, tá certo? E emitir um quantum de luz com energia menor do que a energia absorvida. Esse aqui é o processo de fluorescência. A gente vai ter uma aula inteirinha para entender o processo de fluorescência, então não nos preocupemos agora. Tá ok? Como eu falei, né, quando eu tenho os meus dois átomos ligados para formar uma ligação química, eles têm uma energia, né, associada à distância entre esses dois átomos. Tá? E a energia potencial associada a ela é dada por meio de Kx2, onde x é a distância. Né? Mas essa distância ela pode ser modificada. Vai haver uma energia que eu posso conceder para esse meu sistema, no qual eu tenho esse tipo de comportamento. Por isso é que a gente também usa, né, para descrever a configuração da minha ligação química como sendo um diagrama de energia potencial desta forma. Né? E o que significa isso? Na posição de menor energia, energia mais estável, eu tenho a distância de equilíbrio. Né? Se eu aumento a energia, se eu aumento a distância entre eles, né, eu tenho esse ramo aqui, né, e eu posso aumentar essa distância até uma hora em que eu simplesmente quebro essa ligação química, eu tenho aqui a energia de ionização, ou eu posso aproximar esses dois átomos até uma distância limite, que é o raio de Bohr. Né? E nessa condição eu tenho a energia de repulsão associada a esses dois átomos. Aqui energia de atração, aqui energia de repulsão. Mas o importante agora é perceber, né, que para uma molécula diatômica ou para um par de átomos que formam uma ligação química na estrutura de uma molécula, eu posso usar este diagrama de energia potencial, né, onde x é a distância média, né, da energia associada à posição
dos meus dois átomos, tá ok? A gente vai voltar a falar muito quando a gente for falar de energia vibracional, porque esse movimento que está acontecendo aí nada mais é do que a vibração associada a essa ligação química que une esses dois átomos. Mas, no momento, eu estou interessado em entender apenas o diagrama de energia potencial associado a essa ligação química. Por quê? Porque eu sei que, no meu estado fundamental, quando eu tenho par de elétrons na região entre os dois átomos, eu tenho este diagrama que está aqui colocado. Quando eu produzo a transição eletrônica, quando eu perturbo o meu sistema fornecendo HNI, e o meu sistema passa, né, para uma outra configuração de estado excitado, um elétron sai dessa posição em que ele se encontra, né, repartido entre os dois átomos, e vai popular, né, orbitais moleculares na região fora da interação entre os dois átomos. Né? E aí eu posso ter só um elétron aqui, e logicamente essa ligação se enfraquece. E como essa ligação se enfraquece, eu tenho um aumento da distância média entre esses dois átomos. Por isso que quando eu escrevo um diagrama de energia potencial para o meu estado excitado, ele usualmente é descrito dessa maneira, com um valor de energia menor para o meu sistema no estado excitado, com um valor maior de distância de ligação entre os dois átomos. Tá ok? E como é que é essa transição? Essa transição se dá dessa forma. O meu sistema está aqui, ele vem, né, para essa configuração, e daqui ele volta para essa outra configuração. Tá? Então, esse é o processo de transição eletrônica, é isso que a gente vai estar estudando na nossa aula de hoje. Agora, lembrem-se que cada uma dessas configurações aqui é descrita por uma função de onda. Uma função de onda orbital, né, que é gerada pela sobreposição dos orbitais atômicos de cada um dos dois átomos que formam a ligação química. Tá ok? A gente também viu num slide anterior, na aula anterior, de que a energia total de um sistema é dada pela somatória das energias eletrônica, vibracional e rotacional. Né? É claro que eu aqui não estou contabilizando energia nuclear, né? Que é uma outra ordem de grandeza, tá certo? E é bastante interessante porque a energia eletrônica ela é uma ordem de grandeza maior que a energia vibracional, que por sua vez é pelo menos uma ordem de grandeza maior que a energia rotacional. Por causa dessas diferenças, experimentalmente e também teoricamente, eu posso separar o estudo dessas três energias. A energia associada aos processos eletrônicos no meu sistema químico, da energia associada a processos vibracionais no meu sistema químico e a energia associada a processos de rotação do meu sistema químico. Tá bom? Então, né, o que a gente vai fazer na nossa aula de hoje é estudar esse, né, processo, a energia associada a transições eletrônicas. Tá bom? Então, vamos lá. Né? Para a gente estudar esse sistema, o que a gente precisa, basicamente, né, é entender de que forma orbitais atômicos vão interagir para formar orbitais moleculares. Tá bom? Para a gente entender esse sistema, a gente vai utilizar o modelo unidimensional, ou seja, a dependência só em uma direção. Não vamos usar um sistema cartesiano, né? Então, vamos usar, por exemplo, tudo em X. Né? Então, isso simplifica bastante a nossa visão. Né? A probabilidade de transição entre dois estados, induzida pelo campo elétrico oscilante de uma onda de luz, essa probabilidade é proporcional ao quadrado da integral do momento de transição. Vamos entender essa frase. O que eu estou falando? Eu tenho dois, né, estados, eu tenho um orbital molecular e tenho outro orbital molecular. Com
qual é o meu modelo? Eu vou, para que isso aqui aconteça, porque o meu elétron saia daqui e venha para cá, né? A integral de transição, ou seja, de que maneira essas duas funções vão interagir, tem que ser diferente de zero. Quem vai ser o operador, né, que vai trabalhar essa interação entre eles? Esse operador vai ser um operador que vai levar em consideração o modelo que eu estou trabalhando. E esse modelo que eu estou trabalhando leva em consideração dipolos, né? Ou seja, durante a transição eletrônica, o meu sistema tem que se comportar como dipolo, tá bom? Então, vamos voltar lá para a gente entender, né? A probabilidade da transição entre esses dois estados, né, é proporcional ao quadrado da integral do momento de transição. E quem que é, né, essa integral do momento de transição? Ela é dada dessa forma, né? Essa integral, que eu vou chamar de m, ela é a interação entre a função de onda do meu estado excitado e a função de onda do meu estado fundamental, operada por um operador, né, que vai levar em consideração esse modelo do campo elétrico oscilante. Tá? Como é que eu vou pensar e descrever isso? Então, eu vou ter a seguinte aproximação. A minha função de onda, né, do meu estado excitado, ela pode ser descrita como o que está aqui. Ó. Ela pode ser descrita como uma função que leva em consideração a parte eletrônica e a parte de spin, e uma função que leva em consideração a parte vibracional. Então, é uma função de onda completa que leva em consideração os números quânticos importantes na descrição do meu sistema, do estado eletrônico, do estado de spin e do estado vibracional. Né? E o meu operador vai levar em consideração tanto as coordenadas de núcleo quanto as coordenadas eletrônicas. Por que coordenada de núcleo? Porque coordenada de núcleo está associada à vibração. Tá certo? Quando eu penso em movimento de átomos, esse movimento leva em consideração movimentação do núcleo do átomo como um todo. Ok? Então é isso, né? Enquanto que a outra função só leva em consideração elétron e o seu spin. Tá? Então, usando, né, essas duas aproximações, a minha integral do momento de transição pode ser escrito dessa forma, onde eu tenho com a estrelinha o meu estado excitado, né? Então, né, as coordenadas eletrônicas de spin e vibracional para esse meu sistema, e aqui para o meu estado fundamental. Tá? Então, de novo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos separando, né, o todo nas suas partes. E quais são as partes? Nós vamos escrever a parte para a transição eletrônica, a parte para a transição de spin e a parte para a transição de núcleo, para o movimento do núcleo. Tá? Então, já começa a ficar claro que eu vou ter 3 grandezas que vão ser importantes na descrição de qualquer processo de transição. Tá certo? Então, continuando, né? A gente pode agora, então, separar em 2 integrais, uma integral que leva em consideração as propriedades do elétron e uma integral que leva em consideração as propriedades Perdão, eu separei aqui em função dos meus 2 operadores, né? Em função do meu operador nuclear e aqui uma outra integral em função do meu operador eletrônico. Tá? E aí agora eu posso escrever cada uma dessas 2 integrais como um produto de 2 outras integrais. Uma que leva em consideração só as funções eletrônicas, e aqui eu tenho uma integral cujo operador nuclear atua sobre as funções nucleares. Né? E nessa minha outra eu vou ter as minhas funções vibracionais e aqui a minha integral, cujas funções
orbitais, né, eletrônicas estão sob a premissa de atuação do meu operador eletrônico. Tá? Sempre lembrando que função de estado excitado, função fundamental, ou seja, o produto delas dá ao quadrado, né? Então, a gente continua falando aqui, né, da probabilidade de transição em cada um desses sistemas, tá certo? Isso aqui é um truque matemático, né? Essas duas funções aqui, elas são ortogonais no espaço, né? Portanto, elas vão tender a zero, né? E esse aqui é o fator de Frank-Condon. Eu tenho uma transição vertical, a gente já vai falar especificamente, né, sobre essa, né, integral, né? O fator de Frank-Condon não é necessariamente zero, pois as duas funções vibracionais não pertencem ao mesmo estado eletrônico, então elas não são ortogonais. Tá? Então aqui são função vibracional do estado eletrônico excitado, e aqui função vibracional do meu estado eletrônico fundamental. Então, elas não são ortogonais, que é diferente desse caso aqui, portanto, elas são diferentes de zero. Né? Sabendo, né, que o meu operador eletrônico opera somente sobre as coordenadas eletrônicas e não sobre as coordenadas de spin, a gente também pode separar essas funções, ou seja, essa minha integral, né, pode ser escrita como uma integral que leve em consideração as funções eletrônicas e as funções de spin. Tá? Então, esse produto dessas duas funções, né, agora sendo substituída, né, permite que a gente tenha, para o momento de transição, né, para integrar o momento de transição, essa forma geral, né, que leva em consideração, né, as funções de onda vibracionais, funções de onda eletrônicas e funções de onda de spin para os meus sistemas. Né? E essa expressão aqui é a base das regras de seleção das transições eletrônicas, também conhecida como regra de ouro da espectroscopia. Tá certo? Essa primeira aqui é conhecida como fator de Frank-Condon. Né? Essa segunda aqui é conhecida como a base da regra de seleção orbital, que vai nos dizer, né, por que entre dois orbitais pode ter a transição e entre outros dois orbitais não vai poder existir a transição. E essa terceira, né, é a famosa regra de seleção de spin, né, que vai nos dizer o que deve acontecer com o spin do elétron durante o processo da transição eletrônica. Então, a gente tem aqui, né, um conjunto que nos permite, ao olhar para um sistema, para um diagrama de orbitais moleculares, né, e ver lá dois orbitais, um de menor energia e um de maior energia, olhar para os dois e, de uma certa forma, prever se aquela transição vai ser possível ou não, né, olhando para essas regras de seleção. Se qualquer uma dessas integrais é zero, formalmente a transição é proibida, né? É claro que vão existir regras, né, de seleção vibracionais orbitais e de spin para transições eletrônicas, tá certo? E também é meio óbvio de imaginar que algumas regras de seleção são mais obedecidas, outras são menos, né? De tal maneira que existem transições eletrônicas que são altamente permitidas e acontecem de maneira muito eficiente, e transições eletrônicas que são fracas, e o processo acontece de maneira incipiente. Né? Eu estou falando aqui de transição eletrônica, a gente já falou das cores, mas, né, como é que isso pode ser percebido do ponto de vista prático? Tem uma propriedade, né, que é a absortividade molar, chamada pela letra grega epsilon, né, já foi conhecida como coeficiente de extinção molar. Né? A absortividade molar ela é a capacidade que um molde de substância tem de atenuar luz incidida em um dado comprimento de onda. Né?
ou, em outras palavras, o quão fortemente uma substância absorve essa radiação, né, de uma determinada frequência, com determinado valor de energia. Né? Essa aqui é a famosa lei de Beer. Né? Se uma transição é proibida pela regra de seleção de spin, ou seja, se essa minha integral aqui é zero, a absortividade molar terá valores na faixa entre 10 a menos 5 a 1. Mol a menos 1, centímetro a menos 1, que é a unidade, né, da absortividade molar. Então, se você quer ter uma ideia, né, do quão forte ou fraca é a absortividade molar, a capacidade de uma substância de atenuar luz, né, você pode fazer uma medida, né, dessa absorção de luz, dessa espécie química, né, e você consegue definir se ela é forte ou se ela é fraca, do ponto de vista dos valores de absortividade. E, logicamente, em função disso, você também consegue ter uma ideia de qual é, né, o principal fator que domina a regra ou as regras de seleção para a absorção de luz. Se a transição for permitida por spin, mas proibida orbitalmente, epsilon terá valores entre 1 e 1000. Né? E, por sua vez, se a transição é totalmente permitida, ela terá valores de epsilon na faixa de 1000 até 1 milhão. Né? Então, você pode ver claramente, fazendo a medida experimental, né, associar, através do valor da absortividade molar, qual é o tipo. Né? Agora, isso aqui está associado, né, a observações experimentais, é uma regra empírica, né, que ajudou a gente a entender esse processo. Né? Embora os valores de absortividade molar sejam a expressão mais comum para a gente descrever essa intensidade de absorção, né, a gente pode também usar o coeficiente de absorção integrado. Né? Esse coeficiente de absorção integrado é o valor que a gente chama de I, né? Ele é integral de zero a infinito desse valor de epsilon, né, por toda a região do espaço, tá certo? Isso representa a área sob a banda de absorção. Né? Então, você pode utilizar a absortividade molar, né? A gente já vai falar disso aqui, ou você pode fazer essa medida, registra o seu espectro, a banda referente a essa transição, também já vamos falar sobre isso, mede a área e você determina, né, o coeficiente de absorção integrado. E esse I, ele é proporcional ao quadrado da integral do momento de transição, tá certo? Então, você tem aí, né, um resultado experimental que se reporta de maneira bastante clara, né, a essa propriedade espectroscópica do sistema químico. Temos aqui os espectros de absorção, né, de 3 substâncias, né, a clorofila A, a clorofila B e um carotenoide. Né? Então, veja, eu tenho um espectro que vai na região de 400 nanômetros até 700 nanômetros, 400 é o violeta, 500 é o verde, 600 é o amarelo, 700 é o vermelho. Né? E é muito interessante, porque eu não vou abordar aqui, mas se vocês quiserem, a gente pode conversar em outro momento. Né? A clorofila tem uma absorção intensa na região do azul e do verde. Né? Na região do azul, perdão, e tem depois uma absorção intensa na região do vermelho, né? E o que sobra para ela é o verde. Então, se você jogar luz branca na clorofila, o que você vê como cor que sai dela? Né? O verde. O mesmo se aplica à clorofila B. Né? A clorofila B tem uma absorção forte na região do verde, tem uma absorção fraca aqui na região do amarelo e uma absorção de intensidade média na região do vermelho e, portanto, ela tem uma cor verde clarinho. Né? Enquanto que o caroteno tem fortes absorções na região do verde e do azul, e o caroteno, então, geralmente tem cor que varia do laranja ao vermelho. Né? Então, é isso que a gente vê na natureza, e é assim que a gente interpreta esses espectros, quando você vê um espectro de absorção. Né? Geralmente, esses espectros são registrados dessa forma. Eu tenho unidades de absorção
contra comprimento de onda. Então, em cada valor de comprimento de onda, eu registro qual é a intensidade de absorção do meu sistema químico. Tá bom? Uma outra grandeza bastante importante do ponto de vista teórico é a chamada força do oscilador, que é uma quantidade adimensional que é dada por essa expressão. E vejam que aqui eu tenho, né, o coeficiente de absorção integrado, observado, né, e esse valor aqui é o calculado como um único elétron em um posto de energia potencial tridimensional, ou seja, a partícula na caixa. Né? Quando vocês estudarem mecânica quântica, o curso de química quântica, vocês vão se matar de calcular essas coisas aqui. Né? Mas né, a força do oscilador também é uma grandeza que você pode utilizar para ter uma ideia sobre qual é, né, a grandeza do nível de absorção de energia do seu sistema químico. Tá bom? Vamos falar agora um pouquinho sobre cada uma das regras de seleção, cada uma das integrais, né, que a gente tem, né, a partir da interação entre duas funções de onda, uma de menor e outra de maior energia. O princípio de Franck-Condon é o acoplamento vibracional eletrônico, ou chamado acoplamento vibrônico, né, e essa integral representa a sobreposição das funções de onda vibracionais dos estados eletrônicos fundamental e excitado. Então, eu tenho aqui meu estado eletrônico fundamental, meu estado eletrônico excitado, né? E a minha transição eletrônica dá-se do meu estado eletrônico fundamental para o excitado, como uma transição vertical. Né? Então, é uma transição que vai do meu estado eletrônico fundamental, cujo estado vibracional V é igual a 0, para o meu estado eletrônico excitado, cujo estado vibracional V é igual a 2. Então, a minha transição E0, E1 é uma transição E0, V igual a 0, para E1, V igual a 2. Né? Então, é uma nomenclatura bastante comum de ser encontrada para discutir transições eletrônicas, principalmente em sistemas biológicos. Né? Mas isso é o que o princípio de Franck-Condon nos garante. Você tem uma mistura das funções de onda vibracionais eletrônicas durante o processo de transição, né? Porque você tem funções de onda vibracionais envolvidas nos estados eletrônico fundamental e excitado. E a magnitude dessa integral modula a intensidade das bandas de absorção, óbvio, cujos valores gerais são determinados pelas regras de seleção orbitais e de spin. Né? E a formulação clássica do princípio de Franck-Condon nos diz que uma transição eletrônica ela é tão rápida, comparada ao movimento nuclear, que os núcleos ainda mantêm a mesma posição e momento imediatamente após a transição, como era antes dela. Essa aqui, né, o princípio de Franck-Condon, ele está bastante associado à aproximação de Bohr-Oppenheimer, né, para separar funções de onda vibracionais de funções de onda eletrônicas. Tá ok? Vamos ver agora a regra de seleção por spin, também conhecida como regra de Laporte. Né? Então, essa integral aqui, que leva em consideração os spins, ela deve ser diferente de zero, né? Para que aconteça, né? Para que a transição seja permitida. E isso só vai ser possível se a multiplicidade dos dois estados envolvidos for exatamente a mesma. Né? Ou seja, né, a multiplicidade da minha função de onda, do meu estado excitado, né, for diferente da multiplicidade da minha função de onda do estado fundamental, essa integral será zero. Isso tem uma aproximação prática que é muito, muito importante. Ou seja, só serão permitidas transições de mesma multiplicidade, ou seja, estado singlete para singlete, dublete para dublete, triplete para triplete, e assim consecutivamente. Em outras palavras, não pode haver mudança de spin, né, do meu elétron durante o processo de transição. Porque se mudar, deixa de ser uma transição, por exemplo, triplete-triplete ou singlete-singlete.
Tá ok? Então, isso é fundamental da gente entender. E, por fim, a regra de seleção orbital, né, diz que essa integral, né, que leva em consideração a função de onda eletrônica de um estado excitado e a função de onda eletrônica de um estado fundamental só pode ser diferente em zero, né, se se o produto dessas funções aqui, né, contiver uma representação totalmente simétrica. Isso aqui é é o argumento de simetria, né, que a gente usa para suportar, né, e na prática o que tem que acontecer é que as minhas transições só podem ocorrer entre funções de mesma grandeza, por exemplo, funções sigma, orbitais sigma para orbitais sigma, orbitais π para orbitais π, e assim consecutivamente, né? Um exemplo, né, que os livros dão, eu tenho uma transição entre um orbital sigma para outro orbital sigma. Ela é permitida porque o produto, né, vai conter o termo sigma, tá certo? Então, na prática, né, em outras palavras, o que eu tenho é isso aqui. Esse aqui é meu estado fundamental. Eu posso ter essa transição, mantendo, né, tanto o princípio de Franck-Condon quanto a regra de transição orbital, né? Então, essa aqui é uma transição permitida e essa aqui não é uma transição permitida. Tá? Porque eu modifiquei a função de spin, né? Relembrando, né, que o que eu tenho isso aqui é um estado singlet, né? Esse aqui é um estado triplete, perdão, esse aqui é um estado singlet, né? Porque eu tenho mais meio, mais menos meio, isso aqui dá zero, então 2s mais 1 é igual a 1, estado singlet. Esse aqui é mais meio, então aqui eu tenho 1, né? Então, aqui é mais meio, aqui eu tenho 1, então esse aqui é o estado triplete, e esse aqui mais meio e menos meio também é um estado singlet, né? Então, essa transição pode e essa transição não pode, tá ok? Uma transição que é permitida por ambos os mecanismos, spin e orbital, é chamada de totalmente permitida, e ela pode ser muito intensa, ou seja, apresentar valores, né, extremamente altos de absortividade molar, né? E isso é meio óbvio, né? Porque para um estado eletrônico fundamental totalmente simétrico, apenas transições para estados excitados que tenham a mesma simetria serão possíveis, pois pelo menos um dos operadores de momento dipolo serão orbitalmente permitidos. Só para vocês terem uma ideia, na prática, né? Se eu pego, por exemplo, essa molécula, que é o etilo, né, o acetileno, eu tenho para ligação C dupla C, né? Então eu tenho aqui os orbitais de um átomo de carbono, aqui os orbitais do outro átomo de carbono, e na hora que eu preencho os elétrons para a minha ligação, eu vou ter aqui a minha ligação tripla, né, duas ligações π e uma sigma, né? Então eu tenho o core, né, o núcleo das ligações químicas da minha molécula de C2H4, né? Não, C2H2, o etilo. Né? E a transição eletrônica que vai acontecer é de um orbital π para um orbital π antiligante. Tá certo? Então, essa transição, o valor de epsilon aqui é da ordem de 3.000 até 100.000 ou mais, né? Orbitais P para π, né? Tem esses valores, né? Que orbitais P pode ser esse aqui, ó, tá? É o orbital sigma originário de orbital P, né? De π para sigma antiligante tem essa ordem de grandeza, né? Em compostos de coordenação, né? Transições de elétrons de orbitais D, tá? Orbitais π tem valores também bastante significativos, mas isso aqui são transições do tipo transferência de carga metal ligante, né? E transições do tipo DD, que são proibidas, né, por simetria, porque são transições
em orbitais de mesma simetria são bastante fracas, né? Tem valores dessa ordem de grandeza, tá ok? Aqui eu tenho, por exemplo, o trifenil-arcina, né? O trifenil-arcina apresenta duas transições, uma transição do tipo NP, em torno de 200, e uma transição pi antiligante, em torno de 270, enquanto que o acetaldeído, né, tem praticamente as mesmas ligações. Por que eu estou mostrando isso? Porque o que eu quero chamar a atenção de vocês é que espectroscopia eletrônica é uma técnica que ela pode ser usada, né, para determinação quantitativa, mas ela não pode ser usada para determinação qualitativa. Então, você não pode tirar um espectro eletrônico e dizer, eu tenho a molécula X, porque moléculas totalmente diferentes, como a trifenilarcina e o acetaldeído, né, apresentam um espectro eletrônico muito similar. Porque essas moléculas têm grupamentos químicos com ligações químicas similares. Tá certo? Então, você não pode usar a espectroscopia eletrônica como técnica qualitativa, né? Fazendo um pequeno resumo do que a gente viu, tá certo? Então, a gente tem as regras de seleção vibrônicas. Então, eu tenho aqui, né, a minha equação que leva em consideração a minha integral do momento de transição, né? Eu posso reescrever essa integral, né, juntando essas duas partes, dando uma só, tá? Essa aqui é a regra de seleção vibrônica, que leva em consideração níveis vibracionais e níveis eletrônicos. Eu posso ter uma mistura, né, desses dois níveis, e eu tenho uma regra de seleção específica para spin, né? Isso é muito interessante, porque a ideia é que as integrais eletrônica e vibracional estão combinadas. Isso permite existir a transição no caso em que a função de onda do meu estado vibracional excitado, né, ou a função de onda do meu estado vibracional fundamental não sejam totalmente simétricos. Tá? E aí eu posso observar, né, o espectro eletrônico, por exemplo, de uma solução como KMnO4, né, o permanganato, em que eu tenho vários picos na mesma transição eletrônica. Cada um desses picos aqui diz respeito a um nível vibracional no qual eu estou vendo a transição eletrônica. Tá? Esse aqui é o espectro do beta-caroteno, é o mesmo tipo de situação. O beta-caroteno também tem vários níveis vibracionais que podem receber a transição eletrônica. Né? Então, você vê uma banda com múltiplos picos, e que não são múltiplas bandas, são derivações da mesma transição eletrônica. Eu queria chamar a atenção de vocês rapidamente, né, para a gente apresentar aqui para vocês a lei de Lambert-Beer, né, que é a lei fundamental sobre a absorção de radiação eletromagnética. Vocês vão estudar isso a exaustão lá na química analítica, se já não estudaram, mas é só para a gente chamar a atenção, né? O nosso amigo Beer, August Beer, em 1852, publicou um artigo descrevendo a relação existente entre a transmissão de luz, né, a concentração do meio onde passa esse feixe de luz. Então, uma solução absorve a luz de maneira proporcional à sua concentração molecular, né? Ou seja, a intensidade de um feixe de luz monocromático decresce exponencialmente à medida que a concentração da substância absorvente aumenta aritmeticamente. Então, o que ele reportou foi uma relação matemática desse tipo, né? Então, eu tenho um decréscimo exponencial da intensidade, né? E esse decréscimo dá-se em função da concentração, né, e de uma constante que depende do meio absorvente empregado, né? Lembrando que C é a concentração, né? I e I0 são a intensidade da luz transmitida e 0 a luz incidente. Tá? Na sequência do trabalho do Beer, né, o Johann Heinrich Lambert observou a relação entre a transmissão de luz e a espessura da camada do meio absorvente. Tá? Então, quando eu tenho um feixe de luz monocromático atravessando um meio transparente homogêneo,
cada camada deste meio absorve igual fração de luz que atravessa, independentemente da intensidade dessa luz, né? A partir dessa conclusão, ele enunciou a seguinte lei: a intensidade da luz emitida decresce exponencialmente à medida que a espessura do meio aumenta, né? Então, ele determinou essa relação, onde I é a intensidade da luz e 0 é a que está passando, né? Está sendo atenuada, e o decréscimo exponencial em função de uma propriedade do meio e do caminho óptico, né? Então, a espessura do meio absorvente, que eu chamei aqui de caminho óptico, e esse A é a constante denominada absortividade molar, né? Na prática, então, se eu coloco um sistema que eu quero ver o quanto ele absorve de luz dentro de um recipiente em que eu conheço qual é o caminho óptico, que eu vou chamar aqui de espessura AB, né? Eu posso, então, medir I0, medir I. Se eu sei a concentração, né, eu determino essa propriedade, que é a absorção, o grau de absorção da minha molécula. Incrementos sucessivos no número de moléculas de igual poder de absorção, situadas no percurso de um feixe de radiação eletromagnética monocromática, absorve igual fração de energia, né? Então, se eu faço o decréscimo da intensidade em função do número de partículas, né, essa intensidade vai sofrer um decréscimo em função de uma constante, né? Se eu resolvo, né, essa equação aqui, eu vou obter essa relação, né? Isso me permite, então, reescrever dessa forma, né, a integral, né, desse, né, de DI sobre I, né, vai dar ln de I por I0, né, e N é o número de moléculas por centímetro quadrado, né, que eu posso substituir pela concentração, e B é o percurso ou caminho óptico, o que me dá a famosa equação de Beer, né, que é o famoso ABC da espectroscopia. A, que é a absortividade molar, é igual a A, que é a absortividade, o A maiúsculo é a absorbância, né, desculpe, que é uma relação entre I e I0, é igual ao ABC, A é a absortividade molar ou epsilon, B é o caminho óptico e C é a concentração, né? Isso aqui é muito legal, porque isso nos permite trabalhar a ideia de estudar transições eletrônicas, tanto em átomos quanto em íons ou moléculas. Em átomos, a gente tem as técnicas de espectroscopia de absorção ou de emissão atômica, que envolve as técnicas de absorção e emissão atômica, bem como técnicas especiais para levar os meus sistemas químicos, né, na forma de átomos que vão absorver ou emitir luz. Então, pode ser técnica de plasma, de forno de grafite, ICP e outras, né, variantes. Em íons e moléculas, a espectroscopia de absorção e emissão molecular, né, você pode estudar tanto os elétrons em camada de valência, né, que é o que a gente viu aqui, tá certo? Os elétrons, que são os responsáveis por formar as ligações químicas, e a gente estuda as ligações químicas entre orbitais homo-lumo, né? Geralmente essas transições têm energias que caem na região do UV visível infravermelho próximo, né? Mas eu também posso estudar transições de elétrons de camada interna. Por exemplo, utilizar raio-x, né? Fontes de raio-x de alta energia, que são capazes de forçar a transição de elétrons de camada interna, né, para orbitais moleculares não ocupados, né, para cima da camada de valência, né. Por exemplo, o EDS, né, a emissão de fluorescência, né, por técnicas espectroscópicas, né. É uma forma de você estudar esse tipo de comportamento, né?
A gente vai ver depois, né, numa aula em específico, né, como funciona um espectrômetro, que é só para chamar um pouquinho a atenção de vocês, né? Um equipamento que faz medidas na região do UV visível usa esse tipo de arranjo. Então, eu tenho uma fonte, uma lâmpada de luz, né? Essa fonte geralmente é uma fonte polidispersiva, né? Então a fonte emite luz para todas as direções. Aí eu uso um elemento para focar nessa radiação na minha amostra, né? Aí a radiação passa pela minha amostra, passa de novo por um sistema que foca essa radiação, que passa por uma fenda, né? Por um sistema que tem uma fenda, né? Que direciona essa radiação para um elemento de dispersão. Esse elemento de dispersão pode ser uma rede de difração, pode ser um prisma, né? Esse elemento de dispersão abre a minha radiação policromática nas suas variantes monocromáticas. Então, essa aqui é a capa do disco do Pink Floyd, né? E aí essa radiação ela é recebida em um detetor e ela é registrada, ok? Então, é assim que a gente mede. Eu meço isso aqui sem a minha substância e depois eu ponho a minha substância e faço a comparação ponto a ponto. Meço aqui no meu detetor qual foi a relação I por I0 em 500, em 400, em 300, em 200 nanômetros. Ok? E assim eu tenho os meus pontos XY, a intensidade de absorção e o valor de comprimento de onda ou de frequência, né? Essa aqui é uma outra forma de arranjo, né? Eu tenho a fonte, passa pelo sistema de dispersão, esse sistema de dispersão abre a luz em todos os seus componentes e eu jogo cada um desses componentes que são direcionados por uma fenda, né? Em um anteparo, um a um, passando pela minha amostra, indo para o detetor. Faço isso sem amostra e faço isso com amostra. Então, eu registro I e registro I0. Né? Esse sistema que está aqui, né, é o sistema que a gente usa, que a gente tem nos equipamentos que a gente tem no departamento para medir os espectros de transições eletrônicas. Tá bom? Muito bem, meninos. Essas aqui são as referências principais, né? Tanto o livro do Harris quanto o livro do Rolas trazem com muitos detalhes. O livro do Harris, inclusive, é de onde eu retirei toda essa discussão sobre as integrais de recobrimento, né? Então, vocês encontram lá, né, um capítulo em particular dedicado a discutir isso, né? Muito bem. Parando minha apresentação, o que eu queria falar para vocês hoje era isso, né? Então, vejam, a gente começou a falar hoje da primeira perna, né? Que envolve teoria e prática de espectroscopia de transição eletrônica, né? Para o equipamento, tanto faz se a transição eletrônica é em átomo, é em íon, é em molécula, né? O equipamento mede a energia associada ao processo, tá? Cabe a você escolher qual é o equipamento e escolher qual é a melhor forma de fazer medida de acordo com o interesse do que você quer medir e quer estudar, tá? Como ferramental analítico, a gente falou aqui, a técnica de espectroscopia eletrônica, ela é excelente para análise quantitativa, né? Porque você consegue determinar traços de espécies químicas, tá? Mas do ponto de vista quantitativo, tirar um espectro eletrônico e não fazer nada é a mesma coisa. Você não vai ter informação nenhuma que te ajude a determinar quem é aquele composto. Você tem que saber de antemão quem é o seu composto para você poder fazer a medida, né? Técnicas de absorção ou de emissão atômicas, inclusive, você tem que saber quem são os elementos que você quer medir para você determinar o que você vai fazer. Se você vai usar, né, absorção ou emissão
circunstanciais para cada elemento químico, para vários elementos químicos, então tem uma série de possibilidades. Aqui no departamento a gente tem um instrumento que faz elemento por elemento, então você tem que tomar cuidado para você fazer, né? Você tem que saber o que você quer medir, aí você tem que levar uma curva, tem que determinar uma curva de calibração para cada elemento químico e fazer a medida da sua espécie química, né? A gente tem vários instrumentos que medem espectroscopia de absorção molecular, né? Tanto em solução quanto no estado sólido. No meu laboratório, a gente tem um instrumento que faz, né, essa medida desde a região do ultravioleta e vai até a região do infravermelho, né, vai de 250, 300 nanômetros até 2.000 nanômetros, então tem uma faixa muito ampla que a gente pode trabalhar para fazer essas medições, né? Do ponto de vista clássico, houve um período em que fazer essas medidas te permitia conhecer várias propriedades das espécies químicas. Hoje, essas propriedades e essas medidas já não estão tão na moda, assim, vamos chamar, né? Tanto que é preferível a gente fazer e gastar energia em fazer outras medidas do que conhecer, né, os pormenores dos níveis de energia eletrônicos do possível sistema que eu esteja estudando, né? Mas, como ciência básica, continua sendo de fundamental importância, porque essas propriedades estão diretamente ligadas, né, à estrutura da minha molécula, né? Quando vocês forem estudar química de coordenação, se já não estudaram, se estão estudando, vocês vão perceber que as transições eletrônicas associadas a íons de metais de transição são extremamente dependentes da geometria, tá? Então, o meu complexo de níquel, se ele tem uma geometria quadrado planar, tetraédrica, pentacoordenada ou hexacoordenada, vai apresentar valores diferentes de absortividade molar. Então, ao produzir um complexo metálico usando íons níquel, se eu tirar o espectro eletrônico deles e medir a absortividade molar, eu já vou ter uma primeira, né, pista bastante promissora sobre qual é a geometria de coordenação dessa espécie química, tá? Então, isso é bastante interessante e tem, né, uma série de interesses, né, por trás desse conhecimento. Tá ok? Era isso, meninas, o que a gente tinha para falar para vocês. Hoje eu estou aberto aí a perguntas, dúvidas que vocês tenham. A grande parte dessa aula ela é bastante pesada, né? Envolve que vocês busquem conhecimento, né? Seja na bibliografia, seja na tentativa de estudar esse material e vir conversar com a gente, né? Para que vocês possam fazer bom uso dessa informação. Nossa, tem uma situação que eu começo a sumir aqui, ó, que beleza. Estou sendo absorvido pelo... Tá bom. Ok? Que tal? Dúvidas, perguntas, comentários? Sem dúvidas, professor. Tudo certo. A princípio eu não tenho dúvida também, não. Tá bom. Então, tá bem. Assim que eu tiver esse material, né, comigo, eu coloco essa aula no sistema, e como eu disse, eu já tenho essas biografias também disponibilizadas para vocês, então façam bom uso das informações. Tá ok? Então, eu agradeço a vocês, eu vou encerrando por aqui a nossa aula, e vou parar com a gravação. Para isso, eu preciso...